Estamos aqui no Taubaté Shopping. Eu converso agora com Letícia Felipe, que é coordenadora do CAPS Infanto Juvenil. Existe hoje uma exposição interessante aqui, diferente. Nós percebemos, Letícia, que algumas pessoas ficam chocadas ao entrar. O que está acontecendo aqui hoje? Hoje a gente está fazendo uma instalação de artes. A proposta é falar um pouquinho sobre saúde mental. O nosso tema é sobre a luta antimanicomial, que é comemorada todo dia 18 de maio, que é uma data nacional. E nesse dia a gente comemora esse movimento da saúde mental. Né? Então, nessa instalação de hoje, a gente está com a proposta de falar um pouco sobre a saúde mental, sobre a história da reforma psiquiátrica, sobre os manicômios, né, que durante muito tempo foi uma estratégia de cuidado, e sobre a atual proposta de saúde mental do município, né, que atualmente são nos serviços abertos e comunitários, dando a possibilidade às pessoas com transtornos mentais serem atendidas em locais, né, de uma forma mais humana, respeitando a individualidade do sujeito, de uma forma mais integrada, inclusiva, respeitando aí a sua integralidade na família e na comunidade. A população assistida pelo Programa de Saúde Mental em Taubaté hoje é grande, Letícia? A gente tem uma demanda grande, né, sendo atendida nos CAPs. Hoje o município tem 3 serviços, né, os Centros de Atenção Psicossocial. A gente tem o Infanto Juvenil, que atende crianças e adolescentes. O CAPS 2, que atende adultos acima de 18 anos, né, população acima de 18 anos. E o CAPS AD, que é o serviço que atende jovens e adultos com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A gente tem uma demanda grande, mas também temos uma demanda reprimida, né? Então, assim, a gente acredita que tem uma população também que desconhece esses serviços e por isso que a gente está aqui também para divulgar o que a gente faz, né, e a existência desses setores para que a população possa acessar esses serviços e ser atendida de uma forma integral. Você acha que a sociedade hoje ela recebe bem, né, o paciente do CAPS AD, porque vocês fazem uma assistência humanizada, bem diferente dos tratamentos de 20, 30 anos atrás, né, uma coisa mais aberta, mais lúdica, e a sociedade está recebendo melhor esse paciente? Então, ainda existe algumas práticas que a gente coloca ainda que são manicomiais ainda, né? Tanto é que essa instalação a gente tem também como proposta falar um pouco das atuais práticas manicomiais, né? Atualmente ainda é solicitado, né, nos serviços as internações dos pacientes, as internações dos usuários, principalmente dos usuários de drogas. E aí a proposta é a gente falar um pouco disso, né? Que existem outras formas de cuidado, que existem os CAPs e esses serviços são abertos e comunitários, possibilitando a pessoa com transtorno mental ser atendida e voltar para a família, né? Então a gente não promove a exclusão, o estigma e o preconceito para essa pessoa que já está num processo de sofrimento. A família também é trabalhada dentro dessa nova proposta? Então, nos 3 CAPs, existem grupos de família, e aí a proposta também é focar o cuidado, né, para essa população, que a gente entende que a família faz parte desse processo também. E se ela não estiver integrada no processo de tratamento do paciente, assim, a gente não consegue ter um avanço efetivo no cuidado. Então a família ela é também cuidada, ela é tratada para que a gente consiga ter uma evolução do quadro do paciente. Bom, a gente viu que a instalação aqui está cheia de coisas assim bastante chocantes até e coisas muito bonitas, né? Você tem os 2 lados aqui da instalação. Vamos conhecer? Vamos lá. No primeiro quadro a gente tem algumas fotos que representam
alguns manicômios que existiram aqui no Brasil. Então as fotos são chocantes, né? Algumas pessoas até têm dúvidas de que isso de fato aconteceu, mas elas são reais, né? Então são espaços onde as pessoas foram depositadas de uma forma bastante violentas, muitas delas permaneciam nesses espaços nuas, comiam de uma forma bastante desumana, não recebiam cuidados adequados. Então essas fotos representam um pouco do que foi esses manicômios aqui para a história do Brasil. Nesse espaço a gente representa um pouquinho de um quarto, né, de um manicômio, de uma pessoa, né, deitada. Ali tem um cantinho, né, com um vaso sanitário, tem pinicos no chão. Geralmente nos manicômios era assim mesmo, onde as pessoas dormiam, elas faziam as suas necessidades fisiológicas, elas comiam. Ali nesse canto, né, as medicações, que às vezes eram a base do tratamento era farmacológica, então não se tinha outras práticas terapêuticas além da medicação. Então aqui é um pouquinho representando o manicômio. A partir daqui a gente já começa a ter uma visão mais positiva. A gente representa aqui alguns trabalhos das crianças do CAPS Infanto Juvenil e do CAPS 2. Tem alguns desenhos realizados pelas crianças e adolescentes. Sim, né, tem um cachorro que você vê que está um pouco mais raivoso, né? Um outro que está um pouco mais feliz, e aí a criança, através do desenho, tem a possibilidade de expressar também um pouco daquilo que ela está sentindo. Nesse espaço a gente fez uma gaiola representando aí alguns pássaros saindo, né? Acho que a ideia é falar um pouco de liberdade, que acho que a liberdade faz parte, né? A gente expôs alguns trabalhos que o CAPS Infanto Juvenil escreveu e apresentou em alguns congressos, uns trabalhos científicos. A gente tem uma pintura aqui no CAPS, somos todos loucos um pelos outros. Acho que é uma mensagem importante, que a gente tem alguns trabalhos realizados pelos usuários do CAPS 2, né, que é o CAPS que atende os pacientes adultos com transtornos mentais de maior complexidade. Aqui a gente fez uma releitura do manto do Arthur Bispo do Rosário, que foi um morador de um hospital psiquiátrico aqui no Brasil. Como ele viveu durante muitos anos num hospital psiquiátrico, ele foi retirando o que ele foi achando de objetos no chão, né, no local onde ele vivia, né, dentro do manicômio. Ele foi criando algumas coisas e hoje ele é considerado um grande artista, porque as coisas que ele foi criando foi tendo conotação de arte, né? E aí ele criou, até ali embaixo a gente tem uma figura, né? Ele criou um manto que hoje assim, é exposto em vários museus, né, do Brasil, e aí a gente fez uma releitura desse manto. Aqui a gente fez um varal, e a proposta é que as pessoas que visitassem aqui a nossa instalação pudessem escrever o nome de alguém para desejar proteção. Nesses boxes, a gente fez algumas pinturas e dentro a gente tem uma outra representação também. Então, esse aqui é uma lagarta e aí dentro a gente tem uma figura de uma borboleta, né, que fala um pouco dessa evolução. Aqui a gente tem a figura de uma criança. Aqui a proposta é a gente falar um pouquinho dos grupos realizados nos CAPs, né, o grupo Oficina Harmonia,
que é um grupo que a gente realiza com os adolescentes. A proposta é falar um pouco sobre música. Os adolescentes constroem instrumentos, música. A proposta é trabalhar um pouco com o recurso da musicalização com eles. A gente tem um grupo psicoterápico, aí a gente tem a imagem aqui de um pássaro também. A ideia é falar um pouco de liberdade. E dentro a gente tem um pássaro aí livre. E aqui a gente tem uma figura de um jardim. E interno a gente tem a figura de um jardim florido. Representando aí a evolução e o processo e o desenvolvimento, né, dos pacientes. Acho que é um pouco isso. Então, hoje, no CAPS Infanto-Juvenil, a gente funciona de 7 às 5 horas da tarde. E é horário direto, né? Então as crianças são atendidas de acordo com a necessidade delas. Tem algumas crianças que são atendidas uma vez por semana, 2 vezes por semana, de acordo com a demanda e necessidade. No CAPS 2 tem adultos que são atendidos diariamente, vão de manhã, passam o dia, né, no serviço, almoçam, fazem as refeições lá e retornam para a residência. E no CAPS AD também no mesmo processo. Né? Então, o CAPS AD hoje está em novo endereço. Eu vou estar passando agora para vocês. Acho que é importante a população saber que está na Avenida Juca Esteves, 184, no centro, que é próximo ali do Mercado Municipal. Também funciona das 7 às 5 horas da tarde. E aí, em breve, também vai começar a funcionar das 8 às 21 da noite. Então, vai ter um horário estendido agora a partir do mês de junho. A nossa ideia é mostrar um pouco do que foi a realidade, apesar de ser um histórico. Acho que esse histórico deve ser relembrado, né? Acho que esse passado ele não deve ser esquecido para a gente não reproduzir isso em algum momento. Né? Então, acho que a gente verificou isso um pouco no pessoal que veio participar aqui da nossa instalação. Acho que a mensagem que dá para a gente pensar é assim, de que todas as pessoas com transtornos mentais têm direito à saúde, à educação, têm direito à vida, não merecem nenhum tipo de tratamento que violem seus direitos, e não têm direitos a serem cuidadas em nenhum tipo de manicômio ou algum serviço que violem seus direitos. Então, acho que a mensagem fica essa, né, da gente não pensar nas propostas de internação, que a gente possa promover o cuidado em espaços abertos, comunitários, sem promover a exclusão social.